Boa noite, estamos escutando, o som está online? Então sejam bem-vindos à nossa plenária aí. Uma boa noite a todos, o pessoal que está presente aqui. Vamos iniciar a nossa plenária aí, no dia de hoje, torcendo que tudo dê certo hoje, que tudo vá fluir normalmente. Nós temos duas pautas aí que foram a pauta anterior, tá? Então nós vamos começar meio de trás para diante hoje. Mas, em primeiro lugar, a gente vai chamar os informes. Algum conselheiro para informes? Patrícia. Olá, boa noite. Só faz a transição para mim, né? Boa noite. Então, eu sou Patrícia, né, sou conselheira e suplente da TV, e eu vim trazer um informe sobre o encontro estadual da saúde que ocorreu agora no último dia 10, né? Nós estivemos lá. São encontros que o Conselho Nacional de Saúde tem promovido, né, em parceria com os conselhos estaduais em todas as regiões do país. Tá? Encontros para mobilizar a 18ª Conferência Nacional de Saúde, né, onde algumas mesas temáticas foram trabalhadas, entre elas mesas que trabalharam a qualificação do controle social, também em relação ao financiamento adequado, né, para o Sistema Único de Saúde, e também para discutir modelos de atenção, né, e gestão para o SUS, para qualificar esses modelos. Todas elas temáticas para qualificar, né, as etapas da 18ª Conferência Nacional de Saúde. Foi um ponto muito importante. E a gente, enquanto Secretaria Executiva, vai elaborar um relatório, né, com fotos, também descrição dessas mesas temáticas, as informações que nós tivemos, as trocas, as informações coletadas nesse ponto, para distribuir, para compartilhar com os demais conselheiros. Seria isso. Boa noite. Mais alguém quer falar? Obrigado, Patrícia. Mais algum conselheiro para informes? JB. Boa noite a todos e todas. Satisfação do Estado de novamente, sério. Pegando o gancho agora do que a Patrícia trouxe, a conselheira Patrícia trouxe, a gente vai falar um pouco mais depois, na sequência, sobre a questão da Conferência Municipal de Saúde. Nós temos que tratar esses 4 temas especificamente aqui nessa plenária da conferência, porque nós precisamos resgatar, né, o histórico do SUS e esses 4 eixos temáticos que foram debatidos na sexta-feira em Porto Alegre. Se for necessário que nós tenhamos uma conferência em Gravataí discutindo esses 4 eixos, apresentando para a comunidade esses 4 eixos e discutindo de forma segura esse eixo para fazer a melhor gestão do SUS que a gente possa aqui em Gravataí também e colaborar e levar nossos anseios ao Estado e à União. É isso aí, presidente. Obrigado, JB. Manda um conselheiro para o informe. Eu gostaria de falar que a conselheira Sônia tem que se ausentar, aí ela está lá na plenária conosco aí, ela teve um probleminha, ela teve que se ausentar da plenária. Mas ela tinha um informe sobre a live que ela fez durante essa semana aí, não sei se alguma conselheira gostaria de que acompanhou e do relato e como é que foi. André Vitalli não está presente, hein? Tô aqui sim. Posso fazer uma fala? Consegue dar um relato, André? Sim, posso fazer. Posso falar, então? Pode falar. Sim. A gente fez uma roda de conversa, né, junto com o CIAP,
que eles são bem parceiros nessas funções. Aí eles fazem toda a parte técnica ali, né? Acompanham também. Tinha uma moça que fez a abertura. E aí a gente começou o assunto. E daí, como era um assunto, como é o CEAP, ele é o país inteiro, né? Então, entrou de vários estados, assim, de vários lugares. Então, foi bem interessante, porque o pessoal começou a participar, e esse assunto de feminicídio, ele é um assunto que se alonga muito, né? Ele é um assunto que tem muito o que falar. Então, o pessoal foi bem participativo, sim, olha, foi uma roda bem proveitosa, assim, bem boa, uma troca de experiência, assim, eu acho que bem boa. Todo mundo que participou gostou bastante. A Adelaide, ele também foi aqui nossa apresentadora, que falou aqui, né, sobre a questão do feminicídio, e também me esqueci o nome da moça agora, que era da Secretaria da Mulher ali também falou muito bem também. Olha, eu achei que foi assim, quem participou gostou muito, e eu achei que foi bem válido mesmo. A gente vai se programar para futuramente fazer outras, que é uma parceria com o CEAP. É isso. Obrigado, André. Mais algum conselheiro para informes? Como eu tinha falado no começo da nossa reunião, né, nós temos duas pautas pendentes na semana, na reunião anterior. O parecer da Comissão Orçamentária, da terceira RDQA. Então, a nossa conselheira Patrícia vai fazer a leitura aí. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Uhum. Bom, só um pouquinho. Depois eu entendi. Aqui já, né? Já recebi assim. Eu vou iniciar a leitura, então, do parecer. Eu não sei se todos os conselheiros estão recordados, né? Ele está o documento que a gente iniciou a leitura na última plenária, e por conta do tempo, né, a gente acabou deixando para essa plenária a finalização da leitura. Eu vou ler desde o início ou a gente lê a partir da... Eu vou fazer a leitura dele total, tá? É o parecer da Comissão Orçamentária número 1 de 2006, sobre o terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior, de 2025. A comissão, então, vou iniciar a leitura. A Comissão de Ações em Saúde, Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, no uso de suas atribuições, apresenta o parecer do terceiro RDQA de 2025. Considerando a Constituição a Constituição Federal do Brasil de 1988, artigo 196, 198 e 2000, considerando B, a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, que, entre outras garantias, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, considerando C, a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que, entre outras providências, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, considerando D, o Brasil como país estruturado num Estado democrático de direito, com participação social na implementação de políticas públicas de Estado, na qual as políticas públicas de Estado de saúde que atendem a milhões de brasileiros, brasileiras e imigrantes. Considerando E, a Lei Complementar 101/2000, também conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando F, a Resolução CNS número 554, primeira diretriz, os conselhos de saúde têm a prerrogativa e a responsabilidade objetiva de estabelecer as diretrizes para a gestão e para a atenção à saúde em sua esfera de competência. Considerando G, a recomendação CNS número 69, 2020, considerando H, a Lei Federal número 4320/1964, considerando I, a Lei Federal 8689 de 93, considerando J, a Lei Complementar 141 de 2012,
considerando cá a nota técnica número 13 de 2025 do do Ministério da Saúde, considerando L, a Lei Municipal número 4.499 de 2022, considerando N, a LOA de Gravataí, do artigo 154 ao artigo 160, considerando N, a Lei Municipal número 2.893 de 2009, considerando O, a Resolução CMS 128 de 2024, se resolve, tá? A gente agora entra no parecer. A Comissão de Orçamento e Finanças de Saúde observa. Quanto ao item 1, dados de identificação, no item 1.3, o nome do prefeito do Executivo Municipal está incorreto, e no item 1.7, os dados do Conselho de Saúde são incompletos, falta o instrumento legal de criação do colegiado, endereço completo e telefone. Observa-se que há uma possível falha técnica no SUS, não atualizando os dados preenchidos no quadrimestre anterior. Quanto ao item 3, dados demográficos de mortalidade, no item 3.2 do relatório, referente a nascidos vivos, observa-se uma mudança de informação do terceiro EDTA sobre os números parciais de nascimentos em comparação ao primeiro EDTA, onde consta que o município notificou 685 nascimentos até 30 de 4 de 2025. No item 3.4, referente à mortalidade, foi identificada uma mudança na informação do terceiro EDTA sobre o quantitativo de óbitos do primeiro EDTA, onde consta 354 óbitos. Em relação aos casos confirmados de dengue, encontramos uma divergência de informações relacionadas ao número de casos autóctones no terceiro quadrimestre, onde são informados 13 autóctones, mas em tabela constam 15. Observa-se que tange ao respectivo item, a necessidade de elucidação aos conselheiros quanto ao processo normativo de concessão dos dados. A gente colocou isso como observação a gente esmiuçar, né, por que esse dado ele tem esse tempo, esse delay para atualizar de um relatório para outro. Quanto às notificações de violência doméstica e sexual, observa-se que a distribuição por faixa etária indica uma prevalência no período de violência física contra mulheres adultas entre 20 e 59 anos e violência sexual contra crianças e adolescentes, especialmente dos 10 aos 19. Os dados apresentados no relatório demonstram um número elevado de atendimentos relacionados à violência sexual e doméstica, configurando um importante problema de saúde pública. Nesse sentido, o controle social entende a importância das notificações, bem como avaliações de cuidado, como também ações de prevenção deste agravo. No item 4, dados de produção e de serviços do SUS. Referente à produção da atenção básica, em atendimentos individuais, observa-se uma baixa no número de atendimentos, sendo respectivamente 204.153 atendimentos no terceiro quadrimestre e 211.641 no segundo quadrimestre, uma redução de 13,5%. Atendimentos odontológicos apontam também uma redução de 21.197 no segundo quadrimestre para 20.860 no terceiro quadrimestre, menos 13,4%. Procedimentos individualizados houveram 425.852 no segundo quadrimestre, para 407.472 no terceiro quadrimestre, uma redução de 4,3%. No item vacinas, também nota-se uma diminuição, onde foram aplicadas 29.338 doses no terceiro quadrimestre e 82.408 no segundo quadrimestre. No item 5, edifica prestadora de serviços ao SUS. No tipo de serviços, em relação à unidade de serviço de apoio à diagnose e terapia, houve uma redução de 15 no segundo quadrimestre para 13 no terceiro quadrimestre. Então, uma redução de 2 unidades. Existe ainda a ausência de identificação de quais estabelecimentos esportivos estão sob a gestão pública ou privada. No item 6, profissionais de saúde trabalhando no SUS, o que compete ao número de servidores efetivos por tipo de vínculo no quadro da saúde, de acordo com as informações do terceiro RDK, observa-se. Foi incluído um quadro, né, com enfim, a organização dos dados, né, mas eu vou fazer a leitura que é a descrição desse quadro, tá?
É uma tabela de proporção de profissionais por tipo de vínculo que foi incluída no relatório. Então, em relação aos médicos, tá? Os vínculos concursados, terceirizados e residentes, houve um aumento no quantitativo, né? Estagiários também. Observe os vínculos terceirizados quando respondem mais a metade do total, 51,5%. Também se destaca o aumento de vínculos terceirizados nessa categoria de profissionais em relação ao PDS, com aumento de 50,4%, né? Um PDS para o outro. Quanto aos enfermeiros, observa-se uma baixa em relação ao segundo quadrimestre nos cargos públicos concursados, como também em vínculos terceirizados, havendo uma perda de 10 profissionais. Sobre outros cargos de nível superior, ao observar casos agregados, apresentados, nota-se uma prevalente baixa das categorias profissionais, o que principalmente afeta de forma particular a atenção especializada. Quanto aos cargos de nível técnico e médio, ao observar os dados agregados, nota-se a perda de 11 cargos ativos de vínculo estatutário, em comparação com o segundo quadrimestre. Em relação aos vínculos terceirizados, observa-se uma baixa de 150 profissionais, portanto, comparando o segundo e o terceiro quadrimestres, verifica-se uma baixa significativa de profissionais nessa categoria, uma diminuição de 20,95%. Nas categorias outros cargos de nível superior e cargos de nível técnico médio, nota-se que não há uma especificação quanto a quais profissões do quadro a categoria aborda. Mostra-se relevante ficar dado de forma desagregada para melhor atendimento. Quanto aos cargos ativos e agentes comunitários de saúde, aponta-se uma baixa cobertura que se mantém no terceiro quadrimestre, ao obstante a estratégia de agentes comunitários de saúde. Observa-se dados de cobertura de agentes comunitários de saúde no último quadrimestre. Aqui também foi incluído um quadro, pode passar um pouquinho. Foi incluído uma tabela, tá? Em relação ao quadrimestre mesmo, né? Ele mostra a cobertura por competência mensal dentro desse quadrimestre. Cobertura dentro desse. E aí eu vou ler a descrição dessa tabela. Em dezembro de 2025, o respectivo quadrimestre encerrou com uma cobertura populacional estimada de ACS de 26,11%. O controle social entende que a baixa cobertura comete a estratégia de agentes comunitários de saúde, bem como as ações estratégias de saúde da família, fazendo impactos no quesito de visitas domiciliares, no processo de identificação, no cadastro da população inscrita, no vínculo e em outras instituições no encontro com tarefas de incentivos financeiros federais. Se coloca como um desafio a ser superado. Quanto aos vínculos terceirizados, o controle social entende que a terceirização das profissões de trabalhadores segue o modelo do gasto de saúde previsto na Constituição Federal, visto que as empresas privadas operam com foco na redução de custos e maximização de resultados financeiros, precarizando as relações de trabalho, fase de contratos instáveis, alta rotatividade de profissionais, salários menores e piores condições de trabalho. Agora, a gente vai passar para o item 7, que é a Programação Nacional de Saúde, que concerne a diretriz 2, o objetivo 2.1, meta 2, que dispõe sobre a reativação da família de práticas integrativas e complementares. A ação número 1, que prevê a implementação do decreto 20.521 de 27 de abril de 2023, ainda não foi iniciada. Quanto à diretriz 5, dentro do mesmo item, tá? O objetivo 5.1, meta 1, que dispõe sobre a capacitação de toda a rede de atenção básica sobre o registro de identificações compulsórias de violência sexual. Observe-se que foi atingido no período. O controle social, através da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, manifesta seu entendimento da importância do alcance da respectiva meta 4. Quanto à diretriz 3, o objetivo 3.2, meta 1, dispõe sobre a realização de 10 reuniões anuais com todos os membros que compõem a Comissão de Farmácia Terapêutica, não foi alcançada para o período, e as ações 1, 2 e 3 ainda não foram iniciadas. Quanto à diretriz 7, o objetivo 7.1, a meta 2 prevê que a implementação e o fortalecimento da política municipal de saúde do trabalhador não foi atendida para o período. E as ações número 1, fomentar a existência de políticas municipais de saúde do trabalhador nos municípios na área de abrangência. E ação número 2, que prevê incentivar e dar apoio técnico para a implementação da política municipal ou estadual de saúde do trabalhador dos municípios da área de abrangência, através do módulo,
não foram realizadas para a conclusão da respectiva meta. A meta 3 ainda, da diretriz 7, que deve revisar a adequação da estrutura física do SEREST, de forma a melhorar a ambiência, qualificar o atendimento e ações de saúde do trabalhador na região de abrangência do serviço, não foi atingida. A ação número 3, que prevê a retificação de terreno para a construção da estrutura física do serviço, não foi efetivada de acordo com a resolução 128 de 2024, considerando-se valores de emendas parlamentares para este fim. Observa-se ainda a identificação de mínima na estrutura do SEREST, onde crescem os profissionais da área de saúde voltados para a saúde do trabalhador e para as ações. No que concerne a diretriz 9, objetivo 9.1, a meta 2, que preconiza aumentar a cada ano 2% percentual para parto natural no SUS, permaneceu abaixo do calculado para o período sem atingir os objetivos estabelecidos. Sobre a diretriz 10, o objetivo 10.1, meta 1, prevê capacitar 5% das unidades de saúde de natação básica no município, normalmente, sobre temas pertinentes à saúde da população negra, meta 2, que prevê realizar uma formação e capacitação ao ano na sociedade civil sobre doenças e agravos relacionados à saúde da população negra, observa-se que foram atingidas no período. Em relação à diretriz 14, objetivo 14.1, a meta 9, que prevê a adequação do número de agentes de combate a endemias, de forma gradual, através de nomeações, conforme as diretrizes nacionais de prevenção e controle de epidemias de dengue do Ministério da Saúde, não foi atingida. Observe-se que a ação número 1 necessária para o alcance da meta não foi efetivada. A ação prevê encaminhar no projeto de lei, conforme discussão com o gestor, para aumento de vagas junto ao Câmara de Vereadores, considerando a necessidade atual de 86 vagas. A meta 10, que prevê a adequação da estrutura física do núcleo de vigilância dos riscos e agravos ambientais biológicos, foi atingida no período. No tocante à meta 9 e 10, observa-se a necessidade de considerar a adequação da estrutura física para o apropriado constitutivo de ACE, constitutivo insuficiente desses servidores ao cargo, causa impactos desfavoráveis na execução do trabalho, em ações de vigilância ambiental, especialmente no âmbito do Programa Nacional de Combate à Dengue com relatos. Observa-se ainda o montante específico de recursos que o município se abstém de receber com déficit de AC e ACS, estimado em R$ 9.630.192 ao ano, tornando-se como base o exercício de 2025. Tal cenário implica diretamente para os cofres da Prefeitura uma perda de aproximadamente de R$ 762.264,40, a título de imposto de renda, valores que deixariam de ingressar na declaração fazendária municipal. Ressalta-se ainda que não se considera nesse montante o impacto indireto depois da situação desses recursos na economia local, ao qual também contribuiria para a geração de receitas tributárias para o município, usando como base a produção do salário mínimo nacional para 2006 em valores que podem chegar a R$ 10.346,64 ao final do próximo ano. Na diretriz 16, objetivo 16.2, a meta 1, que prevê a formalização da mesa de negociação permanente do SUS, não foi alcançada. A ausência desse espaço institucional tende a fragilizar o diálogo entre a gestão e trabalhadores e dificultar a construção pactuada de políticas de gestão do trabalho no SUS. Agora, quanto à diretriz 19, dentro do mesmo item, o objetivo 19.1, a meta 6, que prevê a implantação, mantimento e qualificação de conselhos locais de saúde, não foi atingida, o que demanda a continuidade de ações institucionais e administrativas necessárias à efetivação dessas instâncias da participação social. É o relatório. Sônia Lemos da Silva, coordenadora da Comissão de Ações de Saúde, Orçamento e Finanças, Audácio de Almeida do Rio, presidente. Foi confeccionado no dia 13 de março. Seria essa a leitura do parecer, e passar para o presidente Audácio. Então, pessoal, se for o parecer, né, da Comissão Orçamentária, a dona Sônia é a coordenadora, né, e fiz parecer junto com a comissão dela. Algum comentário, alguma acréscimo no parecer?
Então, seguimos em frente, então. Pauta saúde do trabalho. Tem votação? Tem. Votação? Pode ser. Tem. Isso vai ser definido no relatório. Ele vai. Desculpa a falha, então, pessoal. Esse aqui vai para a votação, então, tá? Os conselheiros que se abstêm, se manifestem. Conselheiros contrários. Conselheiros que aprovam. Permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade. Desculpa a falha no começo ali. Seguimos o bairro. Saúde do trabalhador. Eu vi que a Carolina do Celeste está ali. É contigo também. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Ok. Então, esse mês de abril de 2026, aqui no Vale de Gravataí, dia 15 de abril, foi um abril verde aqui em Gravataí mesmo, da Visate, à tarde. Dia 16, vai ser, né, agora quinta-feira, a palestra de saúde mental no trabalho, no Shopping do Vale, de manhã, né, vai eu, Carolina, psicóloga, e a Camila, médica do trabalho. Dia 24 tem uma agenda a cumprir, que eu não está aqui, enfim. Dia 30 vai ter uma VAPT em Gravataí. Já na região dos Bons Ventos, dia 2 de abril teve a educação permanente em Cidreira. Dia 7 de abril, mais um abril verde na Câmara de Vereadores do Caraá. Dia 9 de abril teve um matriciamento do CRAS de Cidreira. 23 de abril terá uma reunião com o Conselho Tutelar de Tramandaí, de manhã. Dia 23/4 vai ter uma VAPT em Tramandaí também. E em Tavares também, dia 24, vai ter mais um abril verde lá em Tavares. Então, as gurias que vão ir para Tramandaí e Tavares no mesmo dia, 24 de abril. E se não for nada cancelado. Era isso de agenda o que já aconteceu em abril e que ainda vai acontecer. Alguma pergunta? Conselheiro, para fazer uma pergunta para a saúde do trabalhador. Alfredo. Boa noite. Desculpa, eu não estava presencialmente, porque eu não estou bem ainda de saúde. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Primeiro, seguinte, eu não estou entendendo, às vezes eu fico meio... Por que o Sereste Gravataí não faz uma atividade em Gravataí e chama os municípios para participar, o movimento sindical, né? Porque aqui parece que tem um distanciamento, está tendo um distanciamento do movimento sindical, que é o precursor da criação desse Sereste aqui nessa região, e está sendo isolado. Então, eu estou vendo muito ruim essa situação, e a gente está vendo, inclusive, a nível nacional, que vai ter o Renastão tendo o mesmo exemplo, a mesma prática do Sereste de Gravataí, aonde não convida os Serestes municipais, assistes municipais para participar do Renastão. Então, eu estou vendo muito ruim essa situação, porque a atividade é referente à saúde do trabalhador, né? Quem é a categoria que discute mais saúde do trabalhador que o movimento sindical? Quando vocês têm os problemas nas fábricas, quem que vocês têm que procurar? O movimento sindical, não o patrão. Então, eu estou vendo problema em Gravataí, não só em Gravataí, desculpa, não é só Gravataí. Eu estou vendo em todos os serestes do estado do Rio Grande do Sul problemas nesse sentido, né? O isolamento, o distanciamento do movimento sindical, sendo que quem ajudou a criar os Serestes foi o movimento sindical. Gravataí é um exemplo puro disso. E agora eu estou vendo Gravataí com um exemplo de afastamento do movimento sindical. Nós temos que sentar, reunir, discutir essa situação, que eu estou vendo é uma situação muito grave. Obrigado. Então, Alfredo, mais algum conselheiro para falar sobre a pauta? Também tem umas palavras a dizer, como alguém falou, né? A gente vê o distanciamento do movimento sindical do Celeste Gravataí, né? Onde
foi feito um esforço enorme dos sindicalistas, o Sereste vinha por ela daí, começando com o Malreste. Hoje nós temos um Sereste aí, graças ao movimento sindical, que lutou pela essa pauta. Eu vejo um distanciamento também, eu acho que a gente vai ter que retomar isso aí. O novo Conselho de Gestores está trabalhando nisso para fazer essa retomada, né? Eu espero que os próximos passos sejam essa retomada, de novo, esse alinhamento com o Conselho Gestor, com o movimento sindical e Celeste junto, né? E nos traz grandes estranhezas esse afastamento, né? Porque se o movimento sindical não estiver inserido dentro do Celeste, fica muito difícil o trabalho do Celeste. A gente já viu uma grande diminuição das notificações aí nesse índice de trabalho de Gravataí, né? Por esse afastamento aí, pela essa CIB que o Estado criou, o Estado criou a CIB 582, praticamente destruiu o Celeste, não só em Gravataí, como em todos os municípios. Hoje os Celestes estão desamparados, né? E o movimento sindical está atento a isso, né? E nós vamos fazer um movimento forte ali, nós vamos começar a incomodar. O movimento sindical vai começar a incomodar. Eu estou falando como sindicalista, não como o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. Então, vencido essa pauta, quero agradecer a Caroline pela presença aí, muito obrigado pela tua participação aí, representando o Celeste hoje. Daí eu queria só, esqueci do convite aí para dia 23, nós vamos ter a plenária do Conselho Estadual de Saúde é sobre a saúde do trabalhador. Então, deixar já o convite aí para os companheiros, companheiras aí que puderem participar, entendeu? Obrigado, hein? Obrigado, Alfredo. Fazendo presente, vamos presente lá. Então, movimento sindical, nós, trabalhadores. Pessoal, como eu falei, né, no começo, nós estávamos começando a nossa plenária de trás para frente, né? Agora nós vamos retomar a plenária normal no dia de hoje, com a leitura, a prestação da ata da plenária anterior. Aí está sendo posto em tela, então, aí, para ser não apreciada, já foi enviada pelo e-mail aí, pelo WhatsApp, né? Eu quero uma correção ali, já meu nome está errado, né? Uma correção. Tem um R a mais ali e um I a menos. Eu tirar um R. E agora sim ficou bonitinho. Agora chamei de correia. Você tentar os nomes aí, pessoal, para você confundir ali. Então, está em caráter de apreciação aí, vai passando para mais, Júlio, aí até o final, por favor. Os documentos estão ficando compensados em função do computador. Tá? Então, essa aí é a nossa ata que foi apresentada aí, pessoal. Vocês receberam também. Algum conselheiro com alteração aí, assistiu mal, alguma fala, ou propõe um nome como o meu, né? Como é que você quer? Como é que você quer? A ata anterior da plenária anterior. Tem caminhada sempre da reunião anterior. Tem alguma consideração, conselheiro Everton? Não. Então, vamos botar em caráter de votação. Conselheiros que se abstêm, se manifestem. Conselheiros contrários. Conselheiros que aprovam, que permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade. Seguimos a nossa plenária. Resolução 172/2026, alteração da LOA de Paz 2025, ofício 226 de 26. Luiz Sequim, com a leitura.
Resolução 172, de 13 de abril de 2026. Dispõe sobre alteração na Lua e Paz 2026, conforme ofício SMS número 226 de 2026. O plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária, no dia 13 de abril de 2026, no uso de sua competência e atribuições conferidas pela Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 453, de 10 de março de 2012, e pela Lei Municipal número 2893, de 5 de agosto de 2029, Regimento Interno e 2009. Regimento Interno e A. Considerando a Constituição Federal de 1998, artigo 196, 198 e 200. B. Considerando a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, que, entre outras garantias, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS. C. Considerando a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que, entre outras providências, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. D. Considerando o Brasil como um país estruturado em um Estado democrático de direito, com participação social na implementação de políticas públicas de Estado, na qual as políticas públicas de Estado de saúde que atendem a milhões de brasileiros, brasileiras e imigrantes. E, considerando a Lei Complementar número 101 do Brasil, também conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal. F. Considerando a Resolução CNS de número 554, primeira diretriz, os Conselhos de Saúde têm a prerrogativa e a responsabilidade objetiva de estabelecer as diretrizes para a gestão e para a atenção à saúde em sua esfera de competência. G. Considerando a Lei Complementar número 141, 2012. H. Considerando a Lei Federal número 4320, de 1964. I. Considerando a Lei Complementar 101, de 2000. J. Considerando a Lei Orgânica de Gravataí, artigo 154 ao 160. Considerando a quarta diretriz da Resolução número 453/12 do CNS, inciso 12, as resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do Poder Constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 dias, dando-se publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado, não sendo homologada a resolução e nem a justificativa pelo gestor do Conselho de Saúde, com proposta de alteração ou rejeição, a ser apreciado na reunião seguinte. As entidades que integram o Conselho Municipal de Saúde podem buscar validação das resoluções recorrendo à Justiça e ao Ministério Público quando necessário. K. Considerando a Lei Municipal número 2893, de 2009, artigo 2º, item 5, apreciar e aprovar a proposta do Plano Plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e do Plano de Investimentos da Saúde de investimento da Secretaria Municipal de Saúde, SMS. KL. Considerando o acordo número 1130, 2017, pelo TCU. M. Considerando as resoluções do CNS Gravataí. 1. Número 154, 2025, que dispõe sobre o PPA 2026-2029. 2. Número 155, 2025, que dispõe sobre o PMS 2026-2029. 3. Número 156, 2026, que dispõe sobre a paz de 2026. 4. Número 164, 2025, que dispõe sobre a LDO 2026. 5. Número 167, 2025, que dispõe sobre a LUA 2026. N. Considerando a apresentação na plenária de 23 de fevereiro de 2026, resolve. Artigo 1º. Aprovar. Parágrafo 1º. Nova orçamentária na LUA 2026. Parágrafo 2º.
novos valores e acréscimos à PAS 2026. Parágrafo 3º. A inclusão de novas ações orçamentárias e os acréscimos de valores nos termos dos parágrafos anteriores no âmbito das subfunções: atenção básica, 301, assistência hospitalar ambulatorial, 302, suporte profilático e terapêutico, 303, e administração geral, 122. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua aprovação. Paulo Dácio Correia, presidente do Conselho Municipal de Saúde; Sônia Lemos da Silva, coordenadora da Comissão de Ações de Saúde, Orçamento e Finanças, Gravataí, 13 de abril de 2026. Pois bem, pessoal, está aí a nossa resolução, né? Caráter de votação. Conselheiro que se abstém. Conselheiros contrários. Conselheiros que aprovam se manifestam e permaneçam como estão. Então, aprovada por unanimidade a resolução 172 de 2026. Agora vamos para a próxima resolução. Resolução 173 de 2026. Alteração na Lua PAS 2025, ofício 232 de 26. As proposições da presença é segunda-feira, né? Sim, Resolução número 143 de abril de 2026. Dispõe sobre a alteração na Lua e PAS 2026, conforme ofício SMS número 232 de 2026. O plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária do dia 13 de abril de 2026, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei número 80, de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde número 453, de 10 de março de 2012, e pela Lei Municipal 2893, de 5 de agosto de 2009, regimento interno, e a. Considerando a Constituição Federal de 1988, artigo 196 ou 98 de 2000. B. Considerando a Lei número 8142, de 28 de dezembro de 1990, que, entre outras garantias, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. C. Considerando a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que, entre outras providências, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação de saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. D. Considerando o Brasil como um país estruturado em um Estado democrático de direito, com participação social na implementação de políticas públicas de Estado, na qual as políticas públicas de Estado de saúde que atendem milhões de brasileiros e brasileiras e imigrantes. E, considerando a Lei Complementar número 101/2000, também conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal. F. Considerando a Resolução CNS número 554, primeira letra, os Conselhos de Saúde têm a prerrogativa e a responsabilidade objetiva de estabelecer as diretrizes para a gestão e para a atenção à saúde em sua esfera de competência. G. Considerando a Lei Complementar 141/2012, considerando a Lei Federal 4320 de 1964 e considerando Lei Complementar número 101 de 2000, J. Considerando a Lei Orgânica de Gravataí, artigo 154 ao 160, considerando a quarta diretriz da Resolução número 453 de 2012 do CNS, inciso 12. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do Poder Constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 dias, dando-lhe publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução, nem a enviada a justificativa pelo gestor de saúde, com proposta de alteração,
ou rejeição a ser apreciada em reunião seguinte. As entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções recorrendo à Justiça ou ao Ministério Público quando necessário. K. Considerando a Lei Municipal número 2893/2009, artigo 2º, item 5, apreciar e aprovar a proposta do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e do Plano de Investimento da Secretaria Municipal de Saúde, SMS. L. Considerando o acordo número 1130/2017 do Pleno do TCU. M. Considerando as resoluções do CMS Gravataí. 1. Número 154/2025, que dispõe sobre a PPA 2026-2029. 2. Número 155/2025, que dispõe sobre o PNS 2026-2029. 3. Número 156/2026, que dispõe sobre a PAS de 2026. 4. Número 164/2025, que dispõe sobre a LDO 2026. 5. Número 167/2025, que dispõe sobre a LUA 2026. Ele, considerando a apresentação na plenária de 23 de fevereiro de 2026, resolve. Artigo 1º, aprovado. Parágrafo 1º. Novas ações orçamentárias na LUA 2026. Parágrafo 2º. Novos valores e acréscimos na PAS 2006. Parágrafo 3º. A inclusão de novas ações orçamentárias e o acréscimo de valores nos termos dos parágrafos anteriores do âmbito das substituições. Atenção básica 301, assistência hospitalar natural 302. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua aprovação. Paulo Dyson Correia, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sônia Lemos da Silva, coordenadora da Comissão de Ações de Saúde, Orçamento e Finanças, Gravataí, 13 de abril de 2026. Obrigado, Luiz, pela volta aí, as leituras aí das contribuições, dando uma força para o Conselho. Em caráter de votação, conselheiros que se abstêm, manifestem. Contrários. Conselheiros que aprovam se manifestem ou permaneçam como estão. Então, aprovada a resolução 173. Resolução 174 de 2026. Patrícia. Boa noite. Então, vou fazer a leitura da resolução 174, que dispõe sobre a etapa municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde. O plenário do Conselho Municipal de Gravataí, em reunião dia 13 de abril de 2006, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei 842, de 28 de dezembro de 1990, pela resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 453, de 10 de março de 2012, pela Lei Municipal 2.893, de 5 de agosto de 2009, e pelo Regimento Interno do CMS, considerando a Constituição, no 88, artigo 1, parágrafo 1, considerando B, a Constituição Federal do Brasil, de 88, artigo 196, 198 e 2000, principalmente no que se refere ao inciso 3 do artigo 198, considerando a Lei número 8142, de 28 de dezembro de 1990, que, entre outras garantias, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, considerando D, Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, e, entre outras providências, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, considerando E, o Brasil como um país estruturado no Estado democrático de direito, com participação social na implementação de políticas públicas de Estado, na qual as políticas públicas de Estado de saúde que atendem a milhões de brasileiros, brasileiras e imigrantes. Considerando a Lei Complementar 101/2000, também conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando G,
E a participação social no relevante do Sistema Único de Saúde, que a população brasileira tem a oportunidade de contribuir com a efetivação da proposição de diretrizes para a formulação de políticas públicas. E as conferências de saúde são espaços democráticos para essa finalidade. Considerando o H, a resolução CNS 714/2023, considerando I, que a Política Nacional de Atenção Básica de 2017 prevê o apoio às estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social com conselhos locais de saúde e sua área de abrangência, bem como a importância de articular e incentivar a participação dos trabalhadores da comunidade nas reuniões dos conselhos locais e municipais. Considerando J, que os conselhos de saúde são espaços construídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde, considerando K, a resolução CNS 554, primeira diretriz. Os conselhos de saúde têm a prerrogativa e a responsabilidade objetiva de estabelecer as diretrizes para a gestão e para a atenção à saúde em sua esfera de competência. Considerando L, resolução número 453/12 do CNS, quarta diretriz, inciso 12, as resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo em prazo de 30 dias, dando a publicidade oficial. Depois do prazo mencionado e não sendo homologada a resolução nem enviada justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde, com propostas de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções, incluindo a Justiça e o Ministério Público, quando necessário. Considerando N, o acordão número 1130 de 2017, plenário TCU, considerando N, a Lei Orgânica de Gravataí, do artigo 154 ao artigo 160, considerando O, a Lei Municipal 2893/2009, considerando P, a resolução número 797 de 2025 do CNS, que aprova a 18ª Conferência Nacional de Saúde. Considerando que a resolução número 800/2006 do CNS, que dispõe sobre a alteração do período da realização das etapas municipais e nacionais, considerando R, a resolução 805/2026 do CNS, que dispõe sobre o regimento interno e as diretrizes metodológicas relativas à realização da 18ª Conferência Municipal de Saúde. Esse plenário resolve aprovar, aliás, a comissão resolve, artigo 1, aprovar a etapa municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde, que tem por tema saúde, democracia, soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Parágrafo único. A realização da etapa municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde acontecerá no dia 18 de junho de 2026, das 14 às 22 horas, no plenário Conselheiro Altair Machado, localizado na Rua Irmão Geral 141, Salgado Filho, Gravataí, Rio Grande do Sul, e o segue. Portanto, nesse plenário que estamos, né? O artigo 2. As normativas e regulamentos da 18ª Conferência Nacional de Saúde, etapa municipal, serão propostas em forma de resolução pela comissão organizadora e apresentada à plenária para deliberação. Parágrafo único. O decreto do prefeito municipal convocará a conferência. Artigo 3º. A 18ª Conferência Nacional de Saúde de etapa municipal será coordenada pelo coordenador-geral da Comissão de Organização e presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, e, em sua ausência, o impedimento pelo secretário de Saúde. Artigo 4º. As despesas com a organização e com a realização da 18ª Conferência Nacional de Saúde de etapa municipal ocorrerão à conta das dotações orçamentárias da Secretaria da Saúde. Artigo 5º. Revoga a resolução número 170 de 2026. O artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua aprovação. Paulo Daisy de Almeida Correia, presidente do CNS, e Andréa Vitalho, coordenadora da Comissão Especial da 18ª Conferência Nacional de Saúde, Gravataí, 13 de abril de 2026. Seria isso. Obrigado, Patrícia, pela leitura.
Algum conselheiro para fazer um comentário? JB. Boa noite a todos e todas novamente. Eu venho aqui na condição de coordenador adjunto da Conferência Estadual de Saúde. Apontar um caso que causa espanto, né, aqui em Gravataí, e pelo histórico, né, do Conselho Estadual de Saúde de Gravataí, pela postura que sempre tivemos frente às conferências, inclusive a conferência anterior, quando estava saindo do período conturbado mundial, que era a pandemia do Covid-19, Gravataí foi o primeiro município do Brasil a realizar uma etapa municipal da 17ª Conferência. Naquele momento, nós tínhamos uma pauta que era resgatar o SUS, que tinha sido tão maltratado frente à EC 95, e todos aqueles descasos que foram ocasionados nos governos anteriores. Não por acaso, o tema daquela conferência era o amanhã será um novo dia. Chegamos ao caso de ter um orçamento, o menor orçamento da história, programado para 2023, nacionalmente falando. E antes mesmo do Conselho Nacional de Saúde lançar as diretrizes e as formas de que essa conferência, a 17ª Conferência, Gravataí já tinha colocado no peito, já tinha batido no peito, já tinha organizado isso. Agora, eu olho com espanto, por quê? Porque a conferência da Gravataí vai ser uma plenária estendida desse conselho. E isso não pode acontecer. Porque dentro desse plenário, cabe os conselheiros. Mas a conferência, ela precisa que a comunidade venha em maior número. Não é uma plenária estendida, não é uma plenária aberta, não é uma plenária... Não tem nada a ver com a questão dos conselheiros. Inclusive, todos os conselheiros são delegados, assim como qualquer pessoa da comunidade. E a conferência precisa acontecer mesmo que não tenham conselheiros. E ela tem que acontecer com uma organização que nós temos aqui, o anexo 2º da resolução do Conselho Nacional, das diretrizes para como é que essa conferência precisa ser organizada. Ela precisa ter uma programação, ela precisa ter debates, ela precisa que venham pessoas para falar sobre os eixos, ou pelo menos uma que fale com propriedade sobre os 4 eixos, para inteirar a sociedade, para inteirar a comunidade de Gravataí, do que nós precisamos e o que nós devemos fazer para que o SUS siga cada vez mais pujante e democrático. Não tem como nós não trazer, debater e fazer grupos temáticos para debater esses eixos, né? A democracia, que é o primeiro eixo dessa conferência, já começa a ser atacada aqui dentro da conferência quando nós não fizermos essas mesas temáticas e não fizermos esses debates. Como que vamos levar propostas e debates sobre a questão democrática que é necessária para o SUS, se aqui na conferência não está acontecendo esse democrático debate? E nós temos ali marcado para o dia 18 de abril, nas 18 de junho, então nós temos mais 65 dias para essa apresentação dessa conferência. Então, tem tempo hábil para fazer todos os trâmites burocráticos da esfera pública. E sem dizer que saiu dia 12 de março essas prerrogativas do Conselho Nacional. Então, nós estamos quase há um mês com esse atraso também de fazer esses trâmites burocráticos. O segundo eixo que nós temos que discutir vem à baila exatamente por conta do que estão alegando para que essa conferência não saia, que é o financiamento adequado e suficiente para o SUS. As conferências estão dentro da gestão do SUS, que também é um dos eixos, 4 eixos, né?
modelo de atenção e gestão dos territórios integrados da gestão do SUS, o Conselho é uma parte principal dessa questão da gestão do SUS. Nós fazemos parte e somos a gestão do SUS. E precisamos ser democráticos e precisamos ter um financiamento adequado para que o SUS aconteça. Não é nenhuma benesse, não é nenhuma questão de que o presidente o ex-secretário de saúde, o ex-ministro da saúde do desgoverno fez quando abriu a conferência em 2019. Ele disse que vocês estão aqui porque eu permiti. O SUS não é de um dono, o SUS precisa da comunidade. E a comunidade precisa estar presente. E eu acredito que aqui, nesse plenário, embora seja a representação do controle social, não é um espaço, não tem espaço adequado para fazer uma conferência do tamanho que Gravataí merece e precisa fazer para levar os delegados e ser aceita essa conferência da esfera estadual dos delegados eleitos, e Gravataí não pode ficar de fora, não pode perder esse barco da história. Algum conselheiro mais para se manifestar? Algum conselheiro para se manifestar? Então, boa noite. Eu vim aqui para falar até um pouquinho em relação à conferência, para o pessoal entender. Que a gente já tinha colocado essa resolução em votação, né? Num horário mais curto. Então, na última reunião, a gente conversou e optou por alongar mais o horário. Ali na questão da conferência, concordo plenamente com o JB. Claro que seria bom uma conferência com o dia inteiro, com os palestrantes e tudo mais. Só que nas reuniões que nós fizemos, a gente já levantou situações que estão acontecendo esse ano. Esse é um ano de eleição, então o prazo é muito curto para essa conferência. Ela não vai ser, tem todo jeito que ela não vai ser aumentada, porque é ano de eleição, não tem tempo hábil, também não tem tempo para pedir os materiais necessários, tá? Quem me passou essa informação foi no MESC, foi a Secretaria Executiva. O decreto, que era para ter saído para a gente chamar a conferência também, ele acabou atrasando muito. Então, por essas e outras razões, a gente pegou e vai fazer uma dinâmica diferente nessa conferência. Porque também se cogitou a ideia de não fazer a conferência devido a essas situações. Mas a gente acha que é mais importante fazer uma conferência, mesmo que menor, né? Mesmo que mais enxuta, do que não fazer. O que é a nossa ideia? A nossa ideia, a gente vai aproveitar o que foi debatido na conferência municipal do plano plurianual, porque é assunto de Gravataí, é assunto nosso, e vamos adaptar ele, e no dia da conferência, na plenária, a gente vai discutir em cima dessas propostas, para melhorar, para ver o que a gente faz, como é que a gente deixa ela mais ampla, toda essa discussão aí. E também a eleição dos delegados, né? Porque é importante que tenham os participantes. Tá? E daí, por enquanto, a gente está ainda nessa parte. Na última reunião, a gente se debruçou sobre todas as propostas que foram levantadas na conferência municipal aqui de Gravataí, para ver como é que a gente adapta, que acho que a gente coloca, para ainda ajeitar isso aí. Porque, como o JB falou no início, eu peguei só um pouquinho da conversa dele no início, ali no fim, eu participei também, sexta-feira, do encontro dos conselhos do Rio Grande do Sul. E até se eu estava em dúvida em relação a isso aí, até eles confirmaram que é muito importante que a gente faça. Que mesmo que seja com um tempo menor, o enxuto, o importante é que a gente participe, que a gente faça e que a gente leve a nossa voz. Então, por isso que a gente está fazendo assim. Alguma dúvida, se quiser saber, pode me perguntar também. Obrigado, Andréia. Mais algum conselheiro? O JB quer fazer uma proposição. Coloca lá embaixo os artigos da AXA. Uma proposição, né? Nós estamos... É o artigo da data aí.
nós temos aqui, e eu acho que eu não sei, é o assessor jurídico da Secretaria se encontra, do plenário virtual. O Edgar se encontra? A questão é, assim, primeiro, o espaço que está, dessa conferência, que é aqui esse plenário, ele é muito limitado para a dimensão que a gente gostaria. Então, assim, essa questão de fazer essa data, então, pelo menos o dia todo, e fazer um debate mais amplo, outra questão, como é que vai ser feito os grupos de debate por eixos temáticos? Nós não temos esse espaço. Então, assim, são várias questões que estão em aberto nesse curto espaço de horário, tá? Das 16 às 22, das 14 às 22 horas. Então, acho que não dá para fazer toda essa programação, todo esse debate neste período. Não tem como, é inviável. E a questão é que não dá para nós colocar aí a data dessa conferência, que é chamada via e também fazer o decreto para esse debate, e depois o horário e as formas de debate e aonde se organizará o debate, a gente daria por um outro meio, tipo assim, podemos deixar o dia marcado, mas também a gente já tem algumas questões, saber que conferência realizada numa quinta-feira já vai dificultar muito a presença dos trabalhadores e dos usuários. A gente já tem essa experiência de outras conferências. A gente realizou a conferência da gestão do trabalho, educação e saúde, dia de semana, exatamente porque é necessário nessa conferência uma participação maior dos trabalhadores em saúde para fazer esse debate. E a gente teve dificuldade de angariar os usuários. Então, a data e os horários ainda são complicados de fazer essa conferência. Aí a questão é se nós podemos ver outro horário, ou outra data, inclusive, antes de nós bater o martelo nessa conferência, porque dentro desse prazo, aqui nós temos 60 e poucos dias, essa conferência já tem até dia 4 de julho para acontecer. Mais um conselheiro? Pessoal, eu participei da reunião do pessoal da comissão aí que foi eleita, né, por vocês aí para se manifestar aí na conferência, né? Eu entendi o propósito da comissão, entendeu? Eu acho que o conselheiro JB podia participar também para entender o propósito da comissão. Por causa do propósito da comissão, não é só trazer conselheiros para vir debater aqui. É também trazer usuários aí, acampar aí nos postos, na rua aí, convidar a comunidade a vir participar do debate aqui no dia 18. Essa é a proposta da comissão. Eu entendi a proposta da comissão. Eu acho que a gente tem que se atentar mais na proposta da comissão e dar essa carta de crédito para a comissão que está se debruçando sobre essa pauta da conferência. A gente podia muito bem pegar e não fazer a conferência aqui no município, mas a comissão optou em fazer em termos menores, né? Em tempo menor, né? Que, assim, na verdade, são 8 horas de debate, né? Eu acho que o jornaleiro não tem espaço, mas tem espaço para debater, ou seja, todo mundo unido, trazer pessoas que não são conselheiros para cá. Eu acho que a comissão está bem focada em fazer isso, em trabalhar isso, né? Então, a gente pode arrumar uns espaços para conversar durante o dia, aí, passar o dia aí e formar a nossa conferência. Então, eu acho que a gente deve dar esse voto de confiança do pessoal da comissão que está trabalhando firme nessa coisa. Então, eu vou botar em... Paulo, só um pouquinho. Vou botar a Patrícia primeiro, tá? Depois eu passo. Ô, Paulo. Oi. Entendeu? Paulo. Só queria fazer mais um complemento, posso fazer? Deixa a Patrícia falar e tu complementa, tá? Tá, ok.
É só um complemento breve, né? O presidente Paulo citou, né, que o JB não estaria na comissão, na última reunião da comissão. Mas aí eu quero lembrar que eu sou suplente, né, do conselheiro JB, eu estive na reunião, e trouxe até um documento que compõe a nossa resolução 74, não vou lembrar exatamente qual considerando, que é o regimento que estipula, né, as diretrizes e a metodologia para a realização das conferências, né, a resolução do CNS 805 de 2026, que foi publicada em 12 de março. Já não foi ali na nossa primeira reunião, mas na segunda reunião a gente já teria ciência da publicação dessa resolução. E a resolução é bem clara em relação à metodologia de como essa conferência deve ser realizada. Então, um dia até trouxe, né, para conhecimento da comissão, né, alertei em relação a isso, ao risco que a gente corre em não realizar conforme está em resolução do CNS, né, as diretrizes são bem claras em relação às etapas estaduais, aliás, etapas municipais, estaduais e distritais. Peço que os conselheiros tomem nota, né, já está publicado no site do CNS. Eu vou compartilhar no grupo do conselho também, a gente vai precisar também nas nossas redes, para que a gente tome nota, né, e tente, dentro das nossas possibilidades, obviamente, cumprir com o regimento publicado pelo CNS em 12 de março. Só essa é a minha complementação. Obrigada. Andréia? Oi. Sobre assim que o JB falou sobre o cronograma, isso aí a gente não montou ainda. Sobre os eixos também a gente está montando, isso também não está ainda concluído. O que ele falou sobre o horário, a gente até tinha feito uma resolução de que a gente tinha colocado menos horas. E na última reunião a gente viu que ele precisaria mais tempo mesmo, para debater, por isso que a gente alongou para as 8 horas, né? No caso das 2 às 22. E sobre o espaço, por que a gente elegeu o plenário? Porque as opções que a gente tinha eram lugares longes, que ia demandar transporte, o pessoal não conhecia, etc. A gente demandou o plenário porque é central, é fácil de achar. Ficaria bem localizado ali no centro. E em relação às conferências que a gente tem conhecimento, a gente mais ou menos tem um público que a gente sabe que dá nas conferências, né? Então, tudo isso aí, dentro disso aí, a gente achou que é bem possível. É isso aí, a gente ainda está programando, a gente ainda está organizando ainda. O que a gente definiu só, por enquanto, foi horário e espaço. No mais, ainda tem bastante coisa para a gente organizar. Obrigado, Andréia. Mais algum conselheiro para se manifestar? Então, eu vou botar em caráter de votação. Eu fiz a proposição de deixar o horário em aberto. Vou botar em votação? Eu falei aqui agora. Vou botar em caráter de votação a proposição do JB. Conselheiros que concordam com a alteração, manifestem ou permaneçam como estão. Conselheiros que não concordam, abstenção. Não? Então aprovemos então a proposição do JB? Então foi aprovada a proposição do JB. Então, em caráter de votação, a resolução 174 de 26. Foi aprovada. Foi aprovada. Foi aprovada. O plenário não se manifestou, foi aprovada. Tá, mas aí qual é que foi a data para eu votar? Deixa sem horário. Só fica horário sem horário. Isso, daí depois a gente discute o horário na formulação da programação. Não dá, pessoal, vai ser debatido novamente isso aí. Mas a resolução vai em votação, né? A resolução vai em votação sem horário. Sem horário. Vai tirar ela aqui, vai corrigir. Ela vai ser corrigida, então, essa situação que eu estou falando. Então, em caráter de votação, aqui, a resolução 174 de 26, da Conferência Nacional de Saúde do Municipal.
Conselheiros que se abstêm a votar? Contrários? Conselheiros que aprovam se manifestem ou que permaneçam como estão. Então, foi aprovada a resolução 174/26, conferência. Agora nós temos o ponto de pauta 8, apresentação da prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, portaria C 160/2024. Emenda parlamentar 334 de 24. Camila. Aí o microfone. Camila, que é a nossa representante da mesa diretora e também da Secretaria de Saúde, vai fazer a apresentação. Boa noite, dá para ouvir? Obrigada. Então, hoje eu vou fazer a prestação de contas de uma emenda parlamentar recebida em 2024, com a destinação do Hospital Dom João Beck, no valor de R$100 mil, era a emenda parlamentar 334, e ela foi incluída no orçamento estadual, a partir dessa portaria C-160, que trata, então, das emendas parlamentares do ano de 2024. Então, esse recurso foi recebido pelo hospital através do plano de trabalho que havia sido previamente apresentado aos parlamentares estaduais e, então, houve aprovação. E, então, foram adquiridos ali alguns itens. Então, vários itens, o de maior valor foi uma lavadora ultrassônica, um valor de R$39 mil, e outros instrumentais, né, que foi feita a prestação de contas lá, o conselho foi ao Hospital do João Beck e verificou, né, se os equipamentos estavam lá. Tem ali o número de patrimônio e os instrumentais que foram adquiridos. São cânulas, pinças, tesouras. E o maior é essa lavadora ultrassônica, que era uma necessidade do hospital. Então, esse dinheiro veio para o município, entra no Fundo Municipal de Saúde, depois ele é repassado através do convênio, né, com o hospital, e foram adquiridos itens. Pode passar, acho que não temos. Os itens separados. Mais uns itens ali. São coisas pequenas, mas que são muito importantes para o andamento, né, dos procedimentos no hospital. Passando. Ele tem uma lista com todos eles e o valor que cada um custou. Então, o conselho já foi verificar, né, se esses equipamentos estavam lá no hospital. E é isso. Depois realizado, já foi a Secretaria de Já foi realizado essa relatório também do conselho a respeito dessa evento. Juliana. Boa noite a todos. Foi realizada a fiscalização na semana passada, tá, no hospital, onde verificamos todos os materiais solicitados pelo Departamento de Planejamento. E foi realizado um relatório e já foi encaminhado para a Secretaria da Saúde. Tá? Daí, qualquer dúvida, só nos questionar. Você fazer uma pergunta para a Camila ou para a Juliana sobre essa emenda? Vou botar em caráter de votação, tá? Ah, você tem uma resolução, segundo o sistema. Só uma apresentação. Só para nós. Então tá. Próximo ponto de pauta, apresentação do Manual de Atuação do Enfermeiro nas Práticas Interativas Complementares PICS, no SUS. Vilas. Vamos ver se eu enxergo antes. Ah, tá bom.
Bom, a gente tem um... Pode passar no próximo. Primeiro, falar do início de onde estamos, né, com relação às práticas integrativas e complementares, não no município. No SUS, pelo menos, tudo que eu conversei com colegas que trabalham em outros municípios, né, eu fui no Congrepix, que é o Congresso das Práticas Integrativas, também é o mesmo relato do pessoal. Então, como é que está o processo de implantação das PICs hoje no SUS? É um processo não estruturado, não tem uma organização, sabe? Eu falo que é baseado, eu tinha uma professora que ela falava que no SUS a gente tem duas formas de agir, né? A gente tem o fazejamento e o planejamento. Fazejamento a gente usa quando tem uma pandemia, a gente vai e faz de qualquer jeito, porque aquilo ali pegou todo mundo sem preparação, né? Ou que nem nas questões das enchentes. A gente simplesmente foi se organizando e foi fazendo. E a gente tem o processo de planejamento, que é parar, pensar, organizar toda a estrutura antes de se colocar para funcionar. Bom, nas práticas integrativas, a gente tem no país inteiro essa coisa do fazejamento, né? Tem alguém lá que, por uma iniciativa ou por voluntariado, vai lá e começa a fazer num determinado município. Ou tem lá um outro município que tem um determinado profissional que tem formação em reiki, ou que tem formação em acupuntura, que começa a fazer o atendimento. Então, são sempre ações, sempre não, mas a maioria são ações pontuais e muitas vezes baseadas em iniciativa individual. O profissional resolve lá e fazer, né? Então, ausência de fluxo, critério e diretrizes institucionais. E por que a gente tem que ter critérios? Porque nesse campo das práticas cabe muita coisa, inclusive tudo, né? Então, para a gente não ter o risco de aparecer alguém lá que vai para uma unidade e que vai, por exemplo, relacionar um problema de saúde mental a um processo, vamos dizer assim, demoníaco, uma possessão, a gente tem que tomar esse cuidado. E depois que a gente tem que ter tudo estruturado, a gente não pode... Tipo, a gente tem que ter linhas mestras de trabalho, a gente não pode deixar qualquer coisa acontecer, porque senão a gente pode cair até num risco de charlatanismo, né? A gente ter curadores, assim, não os curadores tradicionais, mas pessoas inventando regras, né? Pode passar. Aí uma nova, assim, foi voltada à enfermagem, porque a enfermagem que tem muito esse... A origem da enfermagem, eu sempre digo que a origem da enfermagem é uma prancheta com checklist, porque, na verdade, a Florence, o que ela fez? O cuidado já existia, mas ela sistematizou o cuidado. Ela deixou todas as pessoas trabalhando mais ou menos numa linha de trabalho. Então, a origem da enfermagem é a sistematização do cuidado. Então, a gente tem uma cobrança muito grande na enfermagem de ter regras, de ter critérios, de se estipular como que vai funcionar um determinado serviço. Então, e por que a enfermagem, né? Uma, porque tem essa cobrança do COEM, e outra, porque é uma categoria estratégica para a organização das PICs. Porque é a categoria com mais profissionais, porque agora com a organização da resolução do COFEN, a 739 de 2024, tanto o enfermeiro quanto o técnico podem atuar nas PICs. Algumas só o enfermeiro, algumas o técnico também pode, mas tem que ter um enfermeiro na unidade que seja o responsável técnico. Então, tipo, técnicos de enfermagem podem atuar no reiki, podem aplicar a prática da auriculoterapia. Então, tem várias práticas que o técnico, junto com o enfermeiro, podem fazer isso. Então, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade de evoluir nas práticas muito grande, né? Então, é a principal força de trabalho na atenção básica, atua nessa coisa do cuidado longitudinal. A gente tem enfermeiros aqui na rede, ou técnicos na rede também, que já estão acompanhando os netos daquelas pessoas que eles acompanharam lá anos atrás. Eu, no ano que vem, faço 20 anos no município. Então, já acompanhei gerações. Então, a gente tem essa coisa do cuidado longitudinal, né? E o município tem, eu vi hoje nos relatórios ali que diminuiu a quantidade de profissionais concursados, e eu acho que o que dá um diferencial
do concursado na prática, assim, do concursado para o terceirizado, é que no concursado o município pode investir em formação. No concursado, o município pode pagar para o enfermeiro, pagar para o dentista ou para o médico, por exemplo, uma especialização em agricultura. Pode pagar uma especialização para o enfermeiro que está liberado, por exemplo, de yoga. Então, o município pode investir isso, e são profissionais que vão ficar por muito tempo no município, o que é concursado. Agora, se tu vai e faz esse investimento no município, não vou falar no município, mas nos vizinhos, assim, que a gente conversa com o pessoal, mas um dia está um profissional naquela unidade, dali a pouco está outro, então não tem... Se o município investir num profissional ali, pagar um curso de formação, muitas vezes é um dinheiro botado fora, porque dali 1 ano, 2, esse profissional já não está mais ali. Enquanto que os concursados, o município pode pensar nesse processo de formação de longo prazo. Pode passar. Então, por que se pensou nesse manual? Por essas porém, né? Outra questão da segurança e organização do trabalho. Segurança jurídica para o profissional, para a gestão, segurança técnica com relação ao paciente, isso que eu estava falando, não vai vir ninguém ali ter um paciente com uma crise conversiva, por exemplo, relacionar aquilo ali a um processo de ou magia, ou coisa assim, sabe? Não tem invenção, é para ser algo que, apesar das práticas, elas não se guiarem pela ciência ocidental, mas nós estamos no sistema único de saúde, então a gente tem que seguir algumas diretrizes, tá? Não dá para inventar coisa, né? E a diferença de manual e protocolo é porque o protocolo ele é bem rígido, ele estipula o que tu vai fazer, quando e como. Só que nas práticas integrativas tu não consegue estipular, tu não tem como estipular um protocolo de como será realizado o reiki. Tu não tem como estipular, por exemplo, vou dar um exemplo da medicina tradicional chinesa, que eu coloquei ali até diferentes cosmovisões, é que é um outro olhar para a mesma coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma queixa simples para a nossa medicina ocidental, tipo um torcicolo, ele vai ter uma relação muscular. Para a medicina chinesa, ele vai ter uma relação com o vento. Mas não é o vento que sopra, assim, né? É a característica como o sintoma se manifesta. Então, eu posso ter uma dor que se manifesta de determinadas formas, e essa codificação que vai me dar o tratamento, porque eu tenho, por exemplo, na acupuntura, pontos que fazem determinados efeitos. Tem pontos que fazem relaxamento muscular, tem pontos que aumentam o tônus muscular. Então, é uma outra forma de olhar para a realidade. Então, não tem como tu estipular um protocolo específico, porque eu dou o exemplo da acupuntura, porque é o meu. Eu tenho diferença do tratamento para a mesma dor lombar entre o tratamento que é feito no inverno e o que é feito no verão. O tratamento que é feito no paciente que tem uma dor que piora em dias frios é diferente do tratamento do paciente que tem dor que piora em dias úmidos e quentes. Então, os tratamentos são diferentes. Então, não tem como estipular no protocolo isso. Por isso que se pensou no manual. O manual é para dar uma segurança jurídica, uma segurança técnica. O paciente o profissional está respaldado, a gestão está respaldada, e o paciente também está com segurança de que ninguém vai inventar nada. Então, são diferentes formas que eu posso passar. De ver o processo de saúde e doenças, validação técnica. Porque eu conheci essa professora, a professora doutora Eliane, no Congrevix. É uma professora ela é professora eu nunca sei falar isso, UFSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde, né? E ela é uma professora com mestrado, com doutorado, uma professora que tem a minha idade de atuação na enfermagem. Ela se formou em 1977, então ela tem 48 anos de enfermagem. Extremamente criteriosa. Então, por que eu pedi para essa professora fazer a avaliação do material que a gente estava elaborando? Porque tem aquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? E a gente precisava de uma avaliação criteriosa. Então, ela pegou, avaliou, com base na avaliação que ela fez,
Aí eu fiz a correção ali e chegamos naquela versão final do manual. Pode passar. Então, o que a gente está se propondo, né? A aprovação como proposta técnica não é uma obrigação, é como uma sugestão à gestão, né? Porque vai ter o corpo técnico da gestão que vai avaliar. Então, a gente fazer o encaminhamento para análise da Secretaria de Saúde. Não gera custo imediato, isso é um processo que se pensa a longo prazo, mas eu gostaria de alertar que a nossa população está envelhecendo e que a gente precisa introduzir na rede novas formas de cuidado, porque questões, por exemplo, como dor crônica ou questões de saúde mental, que as práticas têm uma influência muito grande para atuar, não para substituir atendimento médico, né, gente? Para complementar esse atendimento, a gente vai ter que pensar nisso. Nossa população está envelhecendo e se a gente continuar na dinâmica de oferecer consulta médica, medicamento, a gente não, a longo prazo, isso aí não é sustentável. A gente precisa, e tem pessoas que realmente, tem pacientes que eles já passaram por avaliação com o especialista, já foi ou feito cirurgia, ou não tem necessidade de cirurgia. Esse paciente não tem mais o que se fazer, assim, do ponto de vista do especialista, mas que estão sofrendo com dor crônica, por exemplo, e as PICs têm bastante comprovação científica, né, tem bastante estudo comprovando o resultado, e a gente que usa para a gente, pessoalmente, tu nota os resultados, sabe? Então, é para subsidiar o planejamento e orçamento de longo prazo da prefeitura. A gente pediu para incluir ali no registro ISBN. ISBN é o CPF de uma publicação. É o que dá legalidade para essa publicação. Então, além da gente redigir ela, da gente publicar ela com ISBN, porque se outros municípios quiserem utilizar esse material para utilização, esse material ele já foi pensado, porém São Paulo criou um manual de atuação dos enfermeiros, então já tem essa leitura desse manual e também está lá no material todos os artigos que a gente acabou utilizando, tá? E também a gente se pensou em encaminhar via resolução para poder encaminhar para a gestão. Acho que pode passar, acho que é o próximo e último. Porque aprovar por resolução, então, garante validade institucional, porque está dentro do fluxo correto, permite o registro oficial, fazer esse SBN, que é o CPF do livro, né, que é o registro do livro, formaliza o encaminhamento à gestão, então a gente está dentro de um fluxo correto, dá legitimidade ao documento e assegura a transparência e registro do processo. Acho que foi isso. Então, isso que eu estava falando, assim, a gente vai ter que pensar, talvez não para agora, talvez não para daqui a 4, mas em 10 anos, nós vamos estar com uma população muito mais envelhecida e nós vamos ter que pensar em novas formas de cuidado, porque senão nós vamos continuar nesse sistema da fila, que não dá mais conta, e nesse sistema que ainda é bem médico-centrado, e tipo, quando o sistema está centrado só num profissional, a tendência é só aumentar a fila e as pessoas não têm acesso, né? E aí a gente está tendo, nas unidades, muitas vezes pessoas que ficam retornando, só que a demanda delas não é mais do médico, elas precisam de um outro tipo de cuidado que isso não está conseguindo ofertar. Então, isso aí seria um passo inicial, uma sugestão para a gestão de avaliar, porque a gestão vai ter que montar isso, se quiser implementar as práticas. Então, isso seria um material para se pensar antes de se pensar em implementar uma política de práticas integrativas. Algum conselheiro fazer uma pergunta para o Igrácio? Vou aproveitar. Pessoal, muito importante, né, quando a gente vê um profissional da área da saúde, né, que faz a pesquisa e tenta implementar um trabalho de excelência dentro da sua área. O Conselho Municipal de Gravataí se sensibiliza essa pauta aí vai formar uma resolução, e na próxima plenária a gente bota aí em pauta aí, tá apoiando, porque é uma iniciativa que vem fortalecer o SUS, que vem ajudar aí a enfermagem, e a gente é parceiro nessa pauta.
Vencida essa pauta do Village aí, nós temos os assuntos gerais. Algum conselheiro para assuntos gerais? JB. Bom, boa noite a todos novamente. Nós vemos o tempo todo essa questão da saúde pública no Rio Grande do Sul, sobre a questão das terceirizações e das privatizações que acontecem, das formas como estão entregando os nossos hospitais à gestão privada. Nós vamos batendo nessa tecla há muito tempo sobre a questão de como até não vou pegar minha besteira a palavra, mas uma palavra muito forte, sobre o que a iniciativa privada faz sobre a saúde das pessoas. A Cachoeirinha, de novo, está envolvida num problema de que os médicos não estão recebendo. Né? O Silvio já está fazendo as denúncias. E sempre defendendo a ideia de que os médicos recebam e façam pelo sistema atual deles, que é de privatização. Isso afeta as relações trabalhistas, afeta a relação do médico-paciente e afeta todo o sistema. Nós estamos sempre envolvidos nessa ideia de que temos que ter uma prevenção e fazermos um trabalho preventivo que só o SUS dá. A gente não vê a iniciativa privada trabalhando nesse sentido. O Hospital de Canoas já que deu, tudo mais. A gente está discutindo no Conselho Estadual, com a gestão estadual, uma questão que apareceu no município do interior do estado, município pequeno, que depois de tantos problemas que deu no hospital do município, que era privatizado, que era privado, em 2023, o município tomou uma atitude drástica e retomou o hospital. Fez uma apropriação, assim. Agora, passados 2 anos, em 2005, o município começou a pedir socorro ao Estado do Rio Grande do Sul para sustentar o hospital. Por quê? Porque o plano do governo do Estado do Rio Grande do Sul de fazer essas promoções, né, eleitoreiras de assistir, como é que são os programas, me ajuda aí a assistir, qual é o outro? Avançar, assistir e tal. Quando se investe na questão hospitalocêntrica e médico-centrado, a gente sabe que fica muito caro. E quando nós tratamos de saúde em cima da saúde do medicamentosa, em cima da hospitalocêntrica e coisa e tal, quanto mais nós vamos para as periferias das cidades mais periféricas, né, longe da região metropolitana, mais caro fica fazer esse trabalho. E visto e nítido, mostrado pelo próprio relatório do governo do estado e do município, esse município especificamente, e esse hospital especificamente, por conta do assistente perdeu R$800 mil. O assistente foi bom para alguns hospitais centralizados, o Becker, os hospitais de Porto Alegre, mas os hospitais no interior do estado ficaram a ver navios. E esse é um caso bem crítico agora. E aí, olha a proposição do governo Village, do governo do estado do Sul. Aceita assumir o hospital dessa cidade para... Exatamente. Para colocar na mão da iniciativa privada, que já foi comprovado pelo próprio município, ao tomar ao se apropriar desse hospital lá em 2023, de que não tem condições de iniciativa privada na administração das pessoas. E entramos nesse assunto de novo, e agora a gente vai discutir mais, também no relatório da rádio, aqui também do Gravataí, sobre esse aprofundamento dos profissionais terceirizados na saúde pública de Gravataí, a questão das UPAs, e tudo isso precisa ser discutido. E voltamos sem querer ser repetitivo, mas sendo
é nesse espaço da conferência que a gente tem que discutir esses assuntos sobre a questão de financiamento do SUS e sobre o que os municípios precisam fazer para o SUS e cuidar realmente da saúde das pessoas e não esperar as pessoas ficarem doentes para depois não atendê-las de mesmo. Algum mais conselheiro para assuntos gerais? Não? Ô, Filipe, eu gostaria de falar sobre lá o evento que vai no dia 15 em Brasília. O evento que fez dia 7. Está para aí, Pedro? Então, dito isso, pessoal, quero agradecer a todos vocês. Hoje a nossa plenária fluiu com maestria, né? Não tivemos tantos problemas hoje. Quero agradecer a presença de toda a comunidade de estar aqui online e presencialmente aqui na nossa plenária. Sejam todos bem-vindos sempre aqui no Conselho. Quando quiser vir tomar um cafezinho conosco, aí, conversar, trazer suas ideias, participar conosco aí do debate SUS aí, né? A gente está vendo algumas evoluções no município na área da saúde aí. Essa semana teve uma ordem mais de construção de São Judas, né? E sabe, o Princesa também bem adiante, o processo está quase aí também. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que trabalhar em cima do SUS. Então, o Conselho Municipal de Gravataí está sempre aberto para receber vocês. Sejam todos bem-vindos, boa noite e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Sim, isso aqui é pastilha de Esmeralda que eu vou colocar. Isso vai ser daqui a meia-noite. Calma que eu tenho a chave. Saudades, Quem já está? Hoje você está contigo. Já que ele voltou lá. Então, isso aqui ele fazia, né? Quando você melhor, isso aqui ele fazia. Os mortos feridos salvaram esse povo. Eu não sei se vocês estão falando.